pelo menos nas últimas 3, eu li imensa matéria sobre o câncer no seu todo, mas especificamente focada na incidência do câncer da mama e do colo do útero. E tu sabes que eu estive a ler uma notícia, portanto, que dizia que foi descoberto em estudos feitos em Inglaterra que 30% dos casos mundiais de câncer têm a ver com uma dieta desequilibrada, portanto. Exatamente. Concordas com essa opinião? Exatamente. Nós temos que chamamos fatores de risco, né? 15% está ligado à hereditariedade, ou seja, pessoas que têm histórico de cancro na família e por isso têm uma probabilidade maior de desenvolver a doença. 85%, entretanto, está ligado a fatores externos que não têm nada a ver com a genética. Por exemplo, pessoas que estão expostas a toxinas por causa do trabalho em questão, trabalham com químicos, o estilo de vida, aí falamos da alimentação, alcoolismo, drogas, falta de atividade física de um modo geral e o consumo exagerado de substâncias ou de alimentos que podem trazer toxinas e podem a longo prazo provocar cancro. Nisso tudo, a alimentação representa 30% das causas. Então quer dizer que quando se fala em uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, não é só porque é para nós estarmos com um corpo mais elegante, não é porque precisamos de não desenvolver uma doença cardíaca, é também para evitar que o cancro se manifeste. Porque, por exemplo, a título de exemplo, existem alguns alimentos que ajudam a diminuir ou a dificultar a vida do cancro no nosso corpo, e existem outros que facilitam. Para alguém que já tem uma tendência em desenvolver o cancro, comer alimentos ricos em açúcar, por exemplo, açúcar refinado, farinhas refinadas em exagero, carnes vermelhas em exagero, bebidas alcoólicas e o excesso de alimentos que tenham aditivos alimentares, que a longo prazo, apesar de nós hoje já termos muita informação e temos lá no rótulo, a única coisa que acontece é que nós temos o conhecimento de que o produto tem aditivos, tem corantes e tem conservantes. Não quer dizer que essas substâncias a longo prazo não possam nos fazer mal à saúde. Então, tudo isso, se nós associarmos ao fato de nós nos alimentarmos todos os dias da nossa vida, estamos sempre a comer, às vezes nós fazemos mais de 3, 4 refeições por dia. Se essas refeições não tiverem equilíbrio, não tiverem alimentos de qualidade, nós estamos meio caminho andado para desenvolver doenças, incluindo o cancro. Uau! Isto é muita informação, doutora. Ou seja, doutora, dentro daquilo que é a sua experiência no campo da nutrição, o que é que a doutora... A percentagem de pessoas, neste caso, que ainda não comem bem, que ainda têm uma alimentação deficiente, é bastante elevada. Ou seja, agora eu quero focar-me nas mulheres. E vou focar-me nas mulheres porquê? Primeiro estamos a falar de 2 tipos de cânceres que afetam maioritariamente, tanto o colo do útero, com certeza, apenas a mulher, e o câncer da mama já foi, inclusive, verificado que em cada 100 casos, 99% são mulheres, não é? Que os homens também podem ter câncer da mama, porém, as mulheres são as vítimas principais. Doutora, pela sua experiência, a mulher já se está a alimentar de forma conveniente? Existe essa cultura? Existe esta consistência mental? Existe esta responsabilidade, este conhecimento de que realmente é preciso adotar hábitos alimentares saudáveis, incluindo o número de nutrientes suficientes diários em cada refeição? Existe. Bom, essa é a minha opinião. Hoje em dia nós temos muita informação com relação à alimentação saudável, só que ao mesmo tempo em que nós temos muita informação, também temos a dificuldade em fazer as escolhas no dia a dia, porque o meio em que nós estamos inseridos é que vai ditar aquilo que nós conseguimos ou não ter de acesso, né? Aquilo de alimentos que nós conseguimos comer.
Por exemplo, alguém que até sabe que uma alimentação saudável é o ideal, mas houve um movimento das mulheres de saírem do seu estilo familiar, fazer as refeições em casa, para serem inseridas no mercado de trabalho e também estarem expostas a refeições prontas, refeições rápidas, estar a comer a correr, estar a lidar com várias situações de estresse de trabalho. E só isto já tira, apesar do conhecimento, já aumenta o grau de dificuldade em fazer escolhas mais saudáveis no dia a dia. A outra coisa é que, apesar de nós sabermos que fruta é saudável, vegetais são saudáveis, uma salada é saudável, iogurte natural é saudável, nós também temos uma força muito grande da mídia que também tem essa sensibilidade e percebe o que é que se fala agora que é saudável e não é saudável e vem com uma série de produtos que, se nós só olharmos para a embalagem, vamos sempre escolher porque eles dizem que são saudáveis. Então nós temos essa questão hoje. Se não tivermos a olhar para o rótulo, para o interior de cada produto que nós desembalamos, nós corremos o risco de, apesar de dizer que é saudável, não ser um produto saudável e é algo que nós vamos consumindo ao longo do tempo. Aliado a isso, se o estilo de vida, eu vou tocar outra vez na questão do estilo de vida, alguém que não está habituado a fazer exercício físico, disseste muito bem, Áurea, tu consegues ter esse estilo de vida, mas eu noto que para muitas mulheres é algo que é difícil conciliar família, trabalho e exercício físico e estilo de vida saudável. Às vezes as mulheres são pegas na questão de ter que fazer aquilo que dá para fazer. E sem ajuda é um bocadinho complicado. Graças a Deus já tem um movimento grande de pessoas que passam essa mensagem, que também estão dispostas a dar esse suporte. Que é o que tu fazes, é o que eu faço, e alguns profissionais também acabam por trabalhar nisso e ajuda a ter estratégias para encaixar na nossa realidade ou no nosso estilo de vida, alimentação saudável e exercício físico. Então, existe o conhecimento, mas existe essa dificuldade em implementar na prática. Ok, mas doutora Djamila, eu vou falar um bocadinho pela minha experiência. Eu há um tempo comecei a trabalhar com mulheres com sobrepeso e com mulheres que buscam emagrecer. Portanto, algumas obesas e outras apenas com excesso de peso, que não se pode dizer que sejam obesas, estejam no nível de obesidade. E o que eu reparei, doutora, em 90% destas mulheres, que 90% destas mulheres até conhece, até tem informação, até sabe e já recorreu a imensos nutricionistas, já recorreu a imensas dietas. Essa mulher está informada, ela sabe, mas ela continua a não praticar. Ela continua a não adotar no seu estilo de vida uma alimentação saudável. E o que é que eu tenho reparado? Talvez por ser mais prático, talvez por falta de hábito, talvez, olha, por ser desagradável, é porque nós não somos habituados a ter um hábito alimentar durante muitos anos e depois de repente temos que nos reeducar, dá-lhe um cliquezinho de resistência. Partilha da mesma opinião? Porquê é que acha que realmente isto acontece? Porque eu tenho reparado isso nos casos que vêm até mim. Exatamente, tem muita gente que acaba por ficar presa ao ciclo de emagrece, engorda, faz uma dieta, depois para um bom tempo, depois volta a engordar, faz uma outra dieta. Porque eu defendo, Áurea, que não está ligado. Para nós conseguirmos sucesso na mudança de hábitos alimentares, não podemos considerar isoladamente. Por exemplo, dizer que eu vou começar a fazer uma dieta, vou mudar só a minha alimentação e isso vai acontecer naturalmente. É preciso que seja investigado todas as outras áreas que impactam essa mudança. E o que acontece é que quando nós tentamos só mudar uma coisa, um fator, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu estou acima do peso, tenho uma alimentação que é muito errada, se calhar tenho uma compulsão por certos alimentos doces, mas também tenho muitos fatores de stress, tenho situações familiares por resolver, tenho dificuldade em gerir as emoções, tenho dificuldade em fazer uma atividade física, outros problemas, às vezes estou a passar por uma situação, uma dificuldade financeira. Então são coisas que
parecendo que não, impactam muito a mudança. E se nós só pensarmos em alimentação saudável, se nós só pensarmos em emagrecimento, sem considerar essas etapas, o que vai acontecer é que lá para meio do percurso, essas coisas vão sabotar o objetivo. E o que eu vejo que acontece. Cada vez mais já temos um movimento de pessoas a pensarem dessa forma. Tem que ser tudo integrado. Não dá para pensar o corpo sem separar das emoções. Não dá para pensar o corpo sem pensar nas emoções. Não dá para pensar em atividade física sem pensar em alimentação, sem pensar em gestão do stress, sem pensar em condições práticas para executar. Então, quando isso acontece dessa forma, é mais provável que se tenha sucesso. E outra coisa também que acontece muito, às vezes nós tentamos buscar soluções que foram desenhadas ou definidas para outras pessoas e nós tentamos implementar na nossa realidade. Isso é que vamos imaginar. Nós, em termos de contexto, pelo menos vou falar daqui da Angola, em termos de contexto cultural, de alimentação, existem muitos fatores, muitos movimentos sociais que estão associados à alimentação. E muitos alimentos que estão associados a momentos específicos de família, como, por exemplo, sentar-se no final de semana em casa de algum parente ou em casa da mãe e tem o fungo de semana. Nós temos certas situações que são do nosso cotidiano. Temos muitos aniversários, temos o hábito de comemorar, sempre que há alguma situação favorável, nós comemoramos e nessas comemorações há comida e muitas vezes há bebidas alcoólicas. Então é preciso que quando eu for desenhar um plano ou alguma estratégia de mudança, tudo isso venha à mesa para depois a pessoa conseguir gerir no dia a dia. Que ela sai com uma receita pronta e diz, ok, só que ela chega lá fora, vai olhar para o ambiente. No primeiro fim de semana já fica difícil, porque ela não tem como justificar porque não vai comer o bolo, o fungo e isso. No segundo fica muito mais complicado. E depois é só atirar para ir para o lado e dizer, pá, fica assim. É muito mais difícil. E depois é um ciclo, realmente. Ou eu estou a passar fome, ou passa fome, ou está a comer exageradamente. Acaba por ser isso. É verdade. Doutora, a obesidade pode, então, desencadear o câncer, certo? O cancro. É um fator de risco, porque, quando nós temos excesso de peso, nós temos no nosso corpo células de gordura. Essas células de gordura, elas se enchem de gordura quando nós aumentamos de peso e quanto mais gordura elas têm, elas vão liberar substâncias que inflamam o corpo, deixam um ambiente propício para se desenvolverem doenças. Não só o cancro, acontece com a diabetes. E o cancro, como é uma doença que também pode surgir de situações onde o nosso corpo não está equilibrado, onde há uma ferida, uma lesão ou alguma inflamação. Então, quem está obeso tem uma situação de inflamação crônica, porque é uma pessoa que já está com essa inflamação há muito tempo. Então, mais facilmente ela pode desenvolver um cancro, inclusive cancro da mama. Ok. Tem aqui uma mensagem da Amália. Amália, boa noite, bem-vinda a esta live. A Amália faz aqui um comentário que é bastante peculiar. Ela diz, os ambientes angolanos não ajudam nem um pouco. De facto, Amália, os ambientes não ajudam, mas é preciso haver força de vontade. É preciso realmente tu perceberes se tens algum objetivo, alguma meta, tem que ser persistente e ter ali aquele equilíbrio emocional que é preciso quando se tem o objetivo ou quando o objetivo é perder peso, é mantermos-nos realmente mais saudáveis. Não quer dizer que a gente não vá aos ambientes familiares, mas dosear, não é, doutora? Aquilo que realmente nós vamos consumir, não é? Consumir. E com alguma, como é que se diz? É interessante as pessoas perceberem que quando nós queremos mudar, como tudo, mesmo a atividade física, não é fácil do dia para a noite nós nos habituarmos a fazer atividade física. São hábitos novos que vamos inserir na nossa vida. Com a alimentação acaba por ser a mesma coisa. Não é fácil para alguém que sempre esteve habituado a comer de uma forma, de repente ter que mudar para uma outra forma de se alimentar. Isso inclui os ambientes sociais, todos os meios sociais que nós frequentamos. Então, para essa mudança de hábitos alimentares, também é preciso haver alguma transição em alguns hábitos. Mesmo que nós não quer dizer que nós vamos abandonar totalmente, mas, por exemplo, há algumas estratégias que nós podemos adotar.
Uma coisa que eu digo muito, por exemplo, quando nós temos um evento, para quem está a mudar os seus hábitos alimentares, tem um casamento, tem um jantar, tem alguma coisa que vai envolver comida e já sabe que a comida não é tão saudável, faça uma refeição em casa antes de ir para esse ambiente. E assim vai ficar mais fácil decidir, escolher sem fome, vai ficar muito mais fácil decidir, não, eu vou comer só um bocadinho disso. Não é entrar em estresse e ansiedade e se privar, mas vai ficar mais fácil comer só um pedaço pequeno de bolo se tiver que comer. Vai ficar mais fácil comer uma quantidade menor de comida. E com a família é a mesma coisa. Se é a nossa família, por exemplo, se é a família de casa, o ideal é que essa mudança seja com todos os membros da nossa família. Principalmente para as mulheres, que elas são, às vezes, as responsáveis pelo lar. Então, fica um bocadinho mais fácil gerir essa questão da mudança e sensibilizar também quem está em casa que a alimentação saudável é para todos, para todas as faixas etárias, é para as crianças, é para os adultos. Não estamos a falar de dieta, estamos a dizer hábitos alimentares saudáveis. Então, ter a família toda envolvida nesse processo é importante, porque depois nós não vemos aquilo como algo que eu estou a fazer sozinha. E até desestimula um bocadinho fazer. Mas se temos todo mundo envolvido, é mais fácil darmos continuidade, é mais fácil gostarmos do processo, descobrir receitas novas. Também existe esse mito de que comer de uma forma saudável é comer sem sabor, é comer pratos que não dão prazer. Não, e descobrimos receitas mais saudáveis, versões mais saudáveis daquilo que nós já comemos. Então aí é fácil de implementar. Não, sem dúvidas, doutora. E agora tocou aqui num assunto importante que foi interessante, que foi a questão de comermos antes de irmos para os ambientes, para as festas. Eu há anos que faço isso. E lembro-me que às vezes até a minha família gozava comigo porque eu já chegava e então o que eu servia era já aquilo milimetricamente contabilizado. Mas aí preciso realmente ter essa força de vontade, esse fortalecimento mental. E é exatamente isso que eu faço nos meus processos de coaching. É precisamente que as pessoas têm que perceber que existem técnicas, existem estratégias e são todas mentais. E é possível sim irmos para um ambiente familiar e colocarmos essas técnicas, essas estratégias a nosso favor. Doutora, a outra questão que lhe queria perguntar e que também foi colocada no off, sobre a prevenção, o facto de nos alimentar, o quão alimentar-nos bem é importante para prevenirmos o câncer. Alguém perguntou, eu tenho que passar a minha vida toda a fazer dieta? Só assim estarei livre de apanhar algum tipo de doença? Foi uma das questões que foi colocada. Bom, isso já é algo que exige uma mudança de padrão mental para o que é alimentação saudável. A alimentação saudável não é nós estarmos a fazer uma dieta, é nós conseguirmos comer a regra do 80-20, 80-10 que nós dizemos, que é 80% da nossa alimentação ser à base de alimentos naturais, ser à base de frutas e verduras, ter aqueles alimentos que nos dão nutrientes e depois aqueles 10% que sobrarem, nós deixamos para aquelas coisas que são as sobremesas, algumas coisas que nós sabemos que no dia a dia vão aparecendo e nós, estando aqui e como seres humanos, acabamos por ter que lidar com certos alimentos. É tranquilo. Assim, nós conseguimos manter a longo prazo. A dieta, ela não deve ser usada como estilo de vida. As dietas, elas surgem. Dieta, quando eu digo é restrição, alguma estratégia que é para algum fim específico. Pode ser por um problema de saúde, pode ser para emagrecimento, pode ser para ganho de peso. São estratégias, geralmente, que têm um curto período para nós atingirmos um fim. E depois o que nos mantém para a vida toda é uma alimentação saudável. Por isso é que a seguir a uma dieta sempre vem reeducação alimentar ou antes de uma dieta, para quem não precisa de fazer dieta para atingir um fim. Então sempre há a reeducação alimentar, que é nós vermos com que alimentos é que nós podemos no dia a dia viver sem precisar de viver de restrição ou privação. Porque quando as pessoas falam em dieta, eu noto que existe uma carga muito grande de eu não posso comer isso, e depois, quando não estou de dieta, eu posso comer tudo. E aí é que está o erro.
Eu posso comer quando eu quiser comer e quando eu puder comer, mas isso não é o meu normal. É dessa forma que temos que pensar. Se eu precisar de comer alguma coisa hoje, um hambúrguer, o que eu quiser comer, eu posso comer, mas esse não é o meu normal. O meu normal é estar com uma alimentação mais natural, uma alimentação saudável. É assim que devemos pensar. Isto é uma informação valiosíssima, doutor, e faz-me lembrar uma das minhas clientes, que ela, numa das sessões, e só para quem está aqui presente, eu não sou nutricionista, atenção, eu trabalho em processos de coaching de emagrecimento, portanto eu sou coach de emagrecimento, não sou nutricionista, que a nutricionista é a doutora, a especialista em alimentação é a doutora Jamila. Eu ensino as mulheres a fortalecerem a mente, equilibrar o emocional, para resistirem às dietas, para manterem um corpo saudável, para conquistarem realmente uma vida saudável no seu todo. Portanto, ela diz-me, ai Mercedes, eu começo sempre as dietas, mas depois acabo por deixar as dietas. E ela estava a fazer uma dieta e depois disse-me, olha, eu não vejo a hora de começar desta dieta acabar para comer normalmente. Tem a ver com o que a doutora acabou de dizer. Portanto, aquilo era a ânsia, é a dor que está ali, porque a dieta causava-lhe dor, e ela tinha mais um mês para cumprir a dieta, que a nutricionista lhe tinha dado, entrou para o processo de coaching de emagrecimento, e ela estava ansiosa que aqueles 30 dias passassem. Para acabar tudo. Doutora, para ela voltar a comer normalmente, eu te perguntei, mas voltar a comer normalmente? Vamos tratar disso. Porque se voltas a comer normalmente e se queres emagrecer, é porque o normalmente nunca foi saudável. Não era uma alimentação normal. Exatamente. Doutora, o que é uma alimentação normal? O que é uma alimentação saudável? Agora, pondo os pontos nos is. Assim, muito resumidamente, e para quem nos está a ouvir, para quem está aqui connosco, coloquem questões. Quem tiver dúvidas relativamente às prescrições alimentares, em relação a alimentos, o que é que devem consumir mais e menos, se tiverem algum problema, alguma dúvida, até mesmo com pessoa que tenha problemas de saúde e que tenha dúvidas em relação a que alimentos deve consumir. É o momento que a doutora Jamila está aqui para isso também, para nos dar esse apoio. Doutora, alimentação saudável, conte-me tudo. A definição científica da alimentação saudável diz que a alimentação saudável é aquela que se adapta à nossa realidade, que atende às nossas necessidades, à fase da vida em que nós estamos, seja a adolescência, a fase adulta, e que esteja ajustada ao nosso contexto financeiro, cultural e social. Essa é a alimentação, é a definição mais clara da alimentação saudável. Aí depois nós vamos ter grupos de alimentos que são mais saudáveis e outros que, se nós exagerarmos na quantidade, podem nos prejudicar. Um exemplo prático, vou falar da dieta mediterrânea, que é um modelo de dieta que é muito adotado para o combate ou para a prevenção de doenças cardíacas e câncer também. É um modelo que diz que mais da metade dessa alimentação, ela é baseada em frutas, verduras e legumes naturais. Quer dizer que são produzidos de uma forma mais natural. Existe um consumo de gordura saudável, azeite extra virgem, abacate, coco, óleo de coco. Existe um consumo baixo ou moderado de carne vermelha, de embutidos, de enlatados, muito baixo. Existe um alto consumo de peixe, e de preferência peixes que tenham mais gordura, como o salmão, a sardinha, mas de um modo geral peixes, e frutas que não faltam. Para além disso, também há um consumo grande de água, e neste padrão alimentar, existem alimentos-chave que vão ajudar o nosso corpo a se manter mais saudável. Por exemplo, quando estamos a falar de frutas e verduras, todas aquelas verduras ou vegetais que têm cor verde escura, como alface, espinafre, aqui a rama, a quizaca, a couve, acabam por ter, por causa da cor verde, uma substância que é a clorofila, e potássio, magnésio e vitamina K, que são protetores do nosso corpo, ou seja, protegem as nossas células contra danos, então já protegem contra o cancro.
Os grãos integrais é a base também dessa alimentação. Então, se nós temos mais arroz branco ou farinhas refinadas na alimentação, já não seria o ideal. O ideal é que seja a versão mais integral de cada alimento. Então, por exemplo, a mandioca, a banana pão, a batata doce, que na verdade são alimentos que saem da terra e sofrem menos processamento. São todos aqueles alimentos que não são transformados para serem expostos numa prateleira. E um consumo de bebidas alcoólicas regular, mas numa quantidade mínima. E geralmente é o vinho. Então, este é o padrão alimentar. Mas cada povo, depois, isso falando, por exemplo, aqui de África, cada povo depois vai ter o seu padrão alimentar, vai ter o seu estilo alimentar, de acordo com os alimentos que têm capacidade de produzir e de comprar. Então, e não fugimos muito disso, porque há muita coisa, por exemplo, que eu falei aqui, que nós também vamos ter para consumir. Hoje em dia, Áurea, eu digo que o mais importante, assim, para quem quer começar a ter uma alimentação mais saudável, fugir de doenças, hoje em dia muito importante é, primeiro, sabermos como é que é produzido o nosso alimento. Se for possível, para algumas pessoas é muito difícil, mas, por exemplo, se nós temos um vegetal, alface, rama, frutas, elas até são saudáveis, mas se elas forem produzidas com excesso de agrotóxicos e pesticidas, elas passam a ser alimentos que podem nos provocar doenças. Então é muito importante que quando se fala hoje em alimentação saudável, fala-se muito do natural, biológico ou orgânico, que é produzido ou plantado e colhido num processo mais natural que usa menos pesticidas e agrotóxicos. Há muitos estudos hoje em dia já a associarem o consumo de pesticidas e de agrotóxicos ao aumento de doenças como cancro, doenças mentais como autismo e demência e outros problemas de saúde. Então, estão associados a esse excesso. Então, imagina alguém que está com um prato cheio de verduras, mas que foram plantadas ou foram cultivadas com excesso de agrotóxicos, a pessoa até acha que está a comer de uma forma saudável, mas acaba por trazer mais doença para o corpo. Isso é um aspecto importante. O outro aspecto é a leitura do rótulo, de um modo geral. Há muita publicidade de comida saudável hoje em dia. Há muita publicidade de comida saudável. E quando nós vamos olhar lá para trás no rótulo, na lista de ingredientes, às vezes não tem nada a ver com aquilo que é a promessa do produto. Então é importante essa leitura do rótulo. Conseguir ler a lista de ingredientes é importante. Já nos dá uma base para saber se realmente aquilo é algo saudável ou não. E no dia a dia, tudo aquilo que nós já temos, verduras, frutas, plantadas e colhidas de uma forma natural, já compramos numa loja, se calhar que nós conhecemos o produtor, ou sabemos que é de uma quinta assim mais artesanal, que tem um modelo mais artesanal, levamos para casa, depois é a forma como nós vamos higienizar e preparar. E aí, por exemplo, não adianta nada. Eu dizia só que isto é um grande desafio para um país como Angola, onde existem imensas limitações em termos de escolhas. É um grande desafio, não é? E para si também, porque no fundo acaba como nutricionista, quando tem que passar alguma prescrição, eu não sei, alguma prescrição de dietética ou de dieta, não é? Para alimentar, eu não sei até que ponto é que consegue também ter ali opções mais versáteis, porque Angola nós não temos nada. Está a falar, por exemplo, dos alimentos biológicos, são mais saudáveis, não é? Possível. Por exemplo, se nós formos a pensar, muita comida que é vendida na praça, tem como identificarmos alguns alimentos que não são modificados. Nós conseguimos identificar pelo tamanho, pela cor, pelo cheiro, conseguimos. São geralmente mais pequenos, são os mais feios. Muitas vezes aquela cenoura que não está tão bonita é orgânica. A banana, que é aquela mais pequenina, que tem um sabor mais doce,
também é orgânica, podemos olhar dessa forma. Podemos conhecer, aqui já há um movimento muito grande de produtores locais que acabam por ter essa cultura de um solo mais saudável, de um método mais sustentável. Então, nós podemos ter contato com essas pessoas que já têm muito, até eu vejo esses dias muitas páginas na internet de pessoas que até fazem entregas a domicílio. Frutas e verduras, eu digo que não é o problema aqui. Se estamos a falar que é para reduzir o consumo da carne vermelha também, e até porque a carne vermelha está bem cara no mercado, então já é uma coisa que até não vai fazer mal nenhum para ou ou baixar o consumo. De facto, de facto, de facto. Não, olha, está a dizer uma live para interpretar os rótulos. Yeah. Por acaso, olha, é uma boa ideia. Eu tenho um vídeo a falar no YouTube sobre como ler o rótulo de uma forma mais simples, e vou explicando isso. E também tem um artigo que eu coloquei no site só a falar dos rótulos, mas uma live sobre essa questão de rótulos, aditivos alimentares, é muito interessante. Faz todo sentido, Sandra. Obrigada pela dica. Sandra, boa noite e um beijinho. Obrigada por estares aí do outro lado. Olha, mas, doutora, mas realmente eu agora começo a ficar muito preocupada, porque aqui uma dupla responsabilidade, tripla talvez. Primeiro, é importante haver a autoconsciência de que temos que comer saudável. Depois, temos que escolher bem os alimentos. Exatamente. E depois, estamos num país, para quem está em Angola, não é? E maioritariamente acredito que estamos aqui todos basicamente em Angola, nós não temos nada, uma escassez de alimentos, há uma escassez em termos de diversidade, não temos grandes opções, dificulta realmente, e é um feedback que eu tenho recebido também das mulheres com quem tenho convivido e que realmente estão neste processo de emagrecimento, eu não consigo encontrar produtos saudáveis, até encontro, mas também existe esta parte de não haver produtos que sejam credíveis, portanto, em que realmente se possa garantir que a qualidade do produto seja credível. Portanto, é um desafio. Agora, eu digo que nós acabamos por ter que lidar com o que temos. Isso é uma coisa muito importante. Nós, seres humanos, temos a capacidade de nos adaptar e de sobreviver em qualquer meio. Vamos só pensar nas pessoas que não têm acesso à água potável, elas conseguem beber água que não é tão potável assim e se for para sobreviver, vão sobreviver, o corpo dá um jeito. No nosso caso, nós não temos, sim, uma estrutura tão robusta em termos de variedade, se calhar, de alimentos, mas vou falar por mim, eu tenho uma alimentação bem, como é que se diz? É straight to the point, é uma alimentação assim bem básica e consigo, quando eu vou comprar à praça, geralmente fazemos as compras no mercado, ou Benfica, ou geralmente é no mercado, os produtos são mais frescos e conseguimos manter uma alimentação saudável e ter continuidade ou ter sustentabilidade, né, a longo prazo. É claro que para isso, o que eu digo, eu vejo muita dificuldade das pessoas depois de implementar, quando elas pensam em coisas muito complexas. E até para a mudança, o ideal é que quando nós formos pensar em mudar hábitos, nós não comecemos a pensar em criar situações que vão nos complicar muito a vida. Vamos por simples, o mais básico mesmo. O que eu preciso na minha lista de compras? O que eu preciso de cozinhar naquele mês? Vamos pensar numa lista mais simples. Frutas, verduras e legumes. Vamos pensar em peixe, já que estamos a falar que é para reduzir um bocadinho o consumo da carne. Vamos pensar em, se calhar, se tivermos a possibilidade, fazemos o iogurte em casa, iogurte natural. O leite de vaca e os leites que são vendidos industrializados também são alimentos que são indicados a serem reduzidos no caso de doenças cancerígenas, porque também aumentam a probabilidade de desenvolver câncer, também inflamam o corpo. A falar do leite de vaca, mas nós podemos aqui já ter uma estratégia de ter um leite vegetal. Se não tiver aveia, pode ser o coco. Se não aparecer o coco, tomar chá. Eu sempre vou assim para o mais simples. E depois o resto que vem, água, e o resto que nós estivemos a falar, temperos naturais, até muito mais fácil, porque dá para plantar em casa, dá para usar o mínimo básico. Depois o resto, que é já, não, eu gosto disso, eu gosto daquilo, e não estou a encontrar, isso vamos considerar que são como é que se diz? São os extras. Mas se pensarmos no básico, aqui nós encontramos. E até fica muito mais barato para o bolso. A Sônia diz que esse é o lema dela também, é verdade.
fica muito mais barato, é muito mais simples. Mas quando tentamos complicar, se nós estivermos a pensar, por exemplo, em 6 receitas diferentes para mudar os nossos hábitos alimentares, já vai complicar a nossa vida. Pensem numa e depois, quando conseguirem implementar essa, passem para uma segunda. Isso é andar. Sónia, um beijinho grande para ti, obrigada. Sónia esteve aqui comigo, fez a primeira live comigo. Sónia, obrigada por estares aí do outro lado e obrigada por estares a prestar atenção ao nosso tema. É verdade, doutora. Então, resumindo, temos aqui ainda alguns minutos. Resumindo, é importante sim adotarmos um estilo de vida saudável. E um estilo de vida saudável passa por consumirmos, ou seja, por adotarmos uma alimentação equilibrada e saudável. A doutora já esteve aqui a fazer um resumo do que é que nós podemos inserir na nossa alimentação, que tipo de alimentos podemos investir. E até, doutora, houve uma outra senhora que perguntou, eu não tenho condições de fazer dieta, os produtos da dieta são muito caros. Como é que eu faço? E a doutora agora até acabou de falar que uma opção muito simples é ir à praça e até com opções muito práticas. Portanto, existe um tabu por trás da questão da dieta e acredito que também as mulheres acabam por contar muitas justificativas, não? Ou existe também aquela falta de informação no seu todo, doutora? É uma dieta, mas eu vi aquela dieta da amiga, da colega, da vizinha e tinha ali uns ingredientes muito estranhos, umas opções muito estranhas. Aqui em Angola nós não temos isso. Então eu não vou fazer dieta, então eu não vou comer saudável. Aliás, não vamos dizer fazer dieta, vamos usar o termo comer saudável. Comer saudável. Porque não tenho aqui estes produtos. Ou seja, doutora, são justificativas, não são? E, às vezes é porque precisamos mesmo de alguém que nos diga, olha, vai por aqui, é mais simples e é possível, porque depois o que acontece é que muitas vezes quando nós vamos ver uma dieta que está na internet ou uma dieta que alguém deu, e se essa pessoa não tiver o cuidado de tentar perceber qual é o contexto em que eu estou inserida, vai realmente recomendar alimentos que são saudáveis, não deixam de ser saudáveis, mas que não tenho disponíveis no meu mercado, né? Então, se estivermos a falar da aveia, da chia, da linhaça, da quinoa, são realmente alimentos saudáveis, são alimentos que trazem vários benefícios, mas a realidade é que aqui, por exemplo, se fores comprar um pacote de chia, um pacote de aveia, um pacote de quinoa, o preço vai ser exagerado. E existem outros alimentos da nossa cesta básica ou daqui que nós temos condições de comprar que também têm esses benefícios. E se não tiverem esses benefícios, nós depois conseguimos jogar com outros alimentos. O que falta é isso, na verdade, porque para as pessoas eu entendo, se eu vou procurar um profissional, eu estou à espera de uma ajuda e vem uma receita e diz que aquilo é o saudável, eu vou pegar naquilo e vou tentar encontrar, né? Vou tentar, até pessoas que importam e mandam vir e tudo mais que têm condições, porque eu tenho a ideia de que aquilo é que é a dieta mais saudável. Mas se formos pensar, vamos só pensar em alguém que está no campo, aqui em Angola, alguém que está no campo, está fora da cidade, que alimentos é que essa pessoa geralmente tem condições de plantar e colher. E quando nós falamos em campo, é porque hoje em dia a alimentação mais natural e mais saudável até das pessoas que moram em cidades grandes, em países que têm todas as condições e se ausentam da cidade, estão à procura de um estilo de vida mais zen, elas acabam por plantar a própria comida e também, se formos a ver, o que elas mais têm de alimentação, até porque muitas acabam por depois ir para a alimentação com menos carne, é a nossa base alimentar. É mandioca, é batata doce, vão ter as frutas, as verduras e os legumes, vão ter basicamente isso. Então, é uma questão que a Áurea passa muito por dizer às pessoas, mostrar o outro lado, né? Que é possível sim comer de uma forma saudável, sem recorrer a alimentos que às vezes nós nem encontramos. Salmão é uma coisa que aparece em quase todas as dietas, comer mais salmão, mas salmão aqui não aparece. Quando aparece é caro. Então vai para o carapau, vai para salmão, não aparece a chia, a linhaça, não aparece chia, nada. Linhaça, não aparece, mas tem a semente da abóbora, tem a semente de girassol, tem a castanha de caju, temos alternativas aqui que também são saudáveis. Por exemplo, para quem tem intolerância ao glúten, se não tiver aveia, tem a farinha de milho. Temos o coco, dá para fazer a farinha de coco. Tem alternativas aqui.
tem a farinha de múcua. Temos alternativas e começam a surgir, e é o normal, natural. Tem aqui a Raquel pergunta se dormir mal ajuda a ganhar peso. Dormir mal ajuda a ganhar peso? Sim. Mal? Sim. É, sim, exatamente. Raquel, creio que seja ter uma noite de sono em que nós não atingimos o ponto em que relaxamos totalmente e desligamos o nosso cérebro. Há hormônios que nós produzimos quando estamos acordados e há hormônios que nós produzimos quando estamos a descansar. Quando estamos a descansar, geralmente são hormônios do bem-estar. Quando estamos acordados e precisamos estar alertas, são hormônios que nos dão mais energia e também aumentam a fome e aumentam o depósito de gordura. Estamos a falar do cortisol. Se nós temos uma noite de sono péssima, isso é muito fácil de acontecer hoje em dia. Pessoas que, por exemplo, vão dormir e não desligam os telemóveis, pessoas que têm muito trabalho e acabam por ir para a cama, mas deixam o cérebro continuar a trabalhar, então elas não entram no sono profundo. E isso vai fazer com que, sim, o nosso corpo esteja com os hormônios do cortisol todos elevados. Depois, durante o dia, nós já começamos o dia com mais fome, primeiro. Já começamos o dia com uma tendência maior em acumular energia ou acumular gordura. Então, a longo prazo, sim, podemos aumentar de peso. Isto por causa do hormônio do cortisol, que nós acabamos por liberar enquanto estamos ali no sono e não dorme. Okay. Exatamente. E outra coisa é que também, tudo aquilo que nós temos de reação, como é que se diz? A limpeza no nosso corpo, recarregar as energias, reparar tecidos, guardar massa muscular, tudo isso acontece quando nós estamos em descanso, em repouso. Nós podemos treinar o dia todo, mas precisamos do descanso para que isso aconteça. Isso acontece quando nós estamos a descansar. E quando nós não temos esse descanso, quando nós não temos essas noites de sono, nós acabamos por não ter também esse efeito, por exemplo, antioxidante dos alimentos, o efeito de limpeza, o efeito de criar massa muscular, nós não temos isso. Ok. Doutora Filipa, boa noite. A doutora Filipa, que também é nutricionista, e deixou aqui uma dica. Obrigada por ter dado o seu contributo. Sim, é verdade que temos... A doutora Filipa diz que o salmão é caro, mas existem outras opções que nós podemos usar para substituir. Explorar. É verdade. Exatamente. É verdade. Exatamente. Eu vi duas perguntas aí, Aurélia, para responder. Uma era com relação aos leites vegetais. Se era saudável consumir leites vegetais industrializados. O ideal é que sejam, porque eu vou dizer aqui uma coisa, a industrialização é um processo em que nós pegamos no alimento e acabamos de transformar um bocadinho e colocar numa prateleira. E há lojas de produtos naturais que também acabam por fazer isso e colocar na prateleira sem usar conservantes, aditivos e tudo mais. Então não há problema, para não colocarmos todos os alimentos numa caixa só. Então, há pessoas que, por exemplo, produzem coisas naturais e embalam. E na lista de ingredientes elas não adicionam nada de conservante, então não tem problema. Só que os leites do pacote, nós geralmente vamos vendo, que são vendidos assim em larga escala nos supermercados. Apesar de dizerem leites vegetais, eles acabam por ter alguns, né? Vou dizer um que eu vi, por acaso, era uma bebida de soja. E se nós formos comprar, vamos dizer, não, é uma bebida de soja, mas ela tinha só 2% de soja e o resto era açúcar. O segundo ingrediente era açúcar, quer dizer que tinha água e açúcar, quer dizer que tem mais açúcar que outra coisa. E se nós formos fazer esse leite em casa, esse mesmo leite, não vamos usar essa quantidade de açúcar, nem sequer açúcar se não for preciso. Então, só termos atenção, e se tinha corantes, conservantes, uma lista enorme, tinha mais de 5 ingredientes. Então, só temos esse cuidado. Quando formos comprar leites vegetais no supermercado, olhar a lista de ingredientes, que às vezes compensa mais nós comprarmos aveia ou amêndoas e fazer em casa, com água, bater, que é muito mais simples, é um processo simples e mais natural, do que comprarmos um produto que diz que é saudável e depois, quando formos ver, tem um monte de extras, né? Uau! Doutora, imensamente agradecida. Temos aqui uns 4 mais 5 minutinhos para terminar esta live. Agradecer. Eu estava agora aqui a relembrar-me que eu estou sempre, antes de começar uma live, eu penso sempre, eu tenho que tirar os comentários. Já quando a Sónia esteve aqui, a Bidu, reclamou porque depois, quando a live aparece, os comentários, ainda bem que não estão em cima de mim, estão em cima de vocês convidadas. Eu
bem bonito, e vocês ficam ali com os comentários todos. Mil desculpas. Eu vou fazer atenção na pergunta. Eu acho que a Raquel perguntou alguma coisa. Perguntaram dos leites vegetais. Doutora, tinha mais não uma... temos tempo mesmo, não vamos ter tempo. Doutora, infelizmente, não vamos ter tempo. Vou deixar aqui um ATT. Todas essas perguntas ou dúvidas ou questões que vocês tenham, muitas coisas, se calhar, eu já vou respondendo no canal e no post, no YouTube, e também no website. Eu vou postar. Então, vocês podem ver lá. E, doutora, não se preocupe, porque nós vamos ter imensas outras oportunidades. O nosso trabalho acaba por ser entrelaçado, aqui um link muito grande, o coaching de emagrecimento. Aliás, o emagrecimento é multidisciplinar. Coaching de emagrecimento, nutricionista e PT. Então, nós vamos ter aqui imensas oportunidades, doutora. Aproveitar também, vou-lhe deixar já despedir-se, aproveitar também para relembrar que eu na segunda-feira vou abrir a minha mentoria, portanto, para todas as mulheres que estão aqui, que ainda não se inscreveram, corram ao link da minha bio no Instagram. Vai ser uma mentoria de 4 dias. Jamila, quero-te lá também, doutora. Quero-te lá. Tá bom. Ok. A sério, eu depois mando o link. Aliás, eu vou precisar também que tu estejas lá. Vai ser uma mentoria de 4 dias, online, na plataforma Zoom, e vai exatamente isso. Jamila, é despertar as mulheres, é uma mentoria para despertar as mulheres para mudanças na sua vida. Mudanças que passam não só pela mudança de mentalidade, equilibrar o emocional, autoconhecimento e resgatar ou adotar um estilo de vida saudável. Saúde em primeiro lugar. Faz todo sentido, não faz? Alimentação saudável, exercício físico. É um movimento importante é um movimento importante. Eu digo, todo mundo que trabalha para a saúde, para o bem-estar e principalmente com essa questão de apoiar as mulheres a atingirem os resultados, é de louvar. E parabéns por todas essas iniciativas. Obrigada, doutora, e foi por isso que eu estive aqui hoje. E eu juntei o útil ao agradável, não só porque realmente chamar a atenção das mulheres para uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, não é? Não só para combater, para prevenir o câncer, mas também para todo tipo de doenças, no fim do dia, todo tipo de doenças. Doutora, quero deixar aqui umas últimas palavras. Um beijinho a todos que participaram primeiro, um beijinho a ti, grande, Áurea, e sempre dizer que nós sempre continuamos a aprender, sempre temos que estar abertos para crescer, para inovar e sempre estar dispostos a começar coisas que às vezes parecem difíceis, mas se for para nos fazer bem, tem uma frase que diz que ainda sentimos que não estamos com a saúde que queremos, então quer dizer que temos que continuar a caminhar. E essa é a ideia. Tem aqui a Áurea para ajudar, eu posso ajudar-se com informação, se vocês quiserem, mas não parem. Ou por conta própria, mas não parem, é sério. E todo mundo, todas as... Aqui também tem homens também. Maurinho, beijinho. Todas as mulheres, todos os homens que estão aqui, se vocês conseguirem replicar, plantar essa semente com amigo, com família, com filhos, nós vamos ter um mundo melhor. É verdade, doutora Jamila, obrigada. Eu vou pedir para tirar aquela foto, mas a foto vai sair com os comentários, não é? Deixa-me só ver se eu puxo assim. Não, agora já não consigo tirar os comentários. Não consigo. Ok. Agora já... Alguém pode nos tirar uma foto, por favor? Uma fotozinha minha da doutora Jamila. Jamila, queres te encostar um bocadinho mais para a esquerda? Porque eu estou para cá. Aqui? Isso. Ok. Não, para a esquerda. Vamos lá, uma fotozinha então. Boa. 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 Doutora Jamila, obrigada. Gratidão por tudo. Imenso conteúdo de valor hoje aqui nesta live. Obrigada pelo carinho, obrigada pela disponibilidade. Obrigada. A todos os presentes que tiveram do princípio ao fim. Obrigada pela vossa presença, obrigada pela vossa disponibilidade. E sim, vocês fazem bem. Informação de valor salva vidas, eu digo sempre. E é importante que nos conectemos com informação de valor, que realmente nos tira de onde estamos para além, para um estado muito mais além. Doutora, obrigada, um beijinho grande e vamos estar em contato. Feliz noite, obrigada a todos. Feliz noite para vocês também. Obrigada, um beijinho. Beijinho, beijinho.